Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo, inflexionando, ajoelhando, com pensamento, genuflexos para Deus, para o Divino Mestre Jesus. Estamos agradecidos, estamos felizes por estarmos aqui com todos vocês que nos escutam, que nos prestigiam, para juntos confraternizarmos em prol do bem e do amor ao próximo. Que tenhamos sempre a serenidade, a calma, o vigor e a vontade de servir. Muitas bênçãos, curando as doenças, as dores, as depressões. Muitas bênçãos, e que assim seja. O trabalho de hoje é um trabalho difícil, mas vamos encarar. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios 5, 11. O que diz Emmanuel sobre este assunto? Má vontade gera sombra. Vamos lembrar que na semana anterior nós falamos sobre boa vontade, né? Então nós vamos ver o contrário agora, o que gera a má vontade. Começa assim. Na boa vontade gerava trabalho, né? Na má vontade gera sombra. Sombra. A sombra favorece o quê? A estagnação. A estagnação conserva o quê? O mal. Está parado. Vai apodrecer aquela água ali. O mal entroniza a ociosidade. Viver no ócio. Para quê? Para que fazer alguma coisa? A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. Ah, tem que vencer, sou mais eu. Isso aqui eu ganho. O orgulho acorda a vaidade. Ah, vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior, por sua vez, provoca a indisciplina. Falamos há um tempo atrás sobre a disciplina interior que cada um de nós precisa ter. A indisciplina mantém a dureza do coração. Não vai amolecer o coração se não tiver paz dentro de si, disciplina dentro de si. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual, é lógico. Só enxerga a matéria. Só enxerga a matéria. A cegueira espiritual conduz aonde? Ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinitivamente ou indefinidamente ao precipício das trevas. Eu falei que era pesado nesse sentido. Às vezes tem que vir uma dureza assim para a gente, opa, levanta, segue em frente. Segue em frente.
Irmã Ângela, cumprimentando, o que a irmã encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, junto com o nosso irmão Antônio. Que Deus abençoe a cada um de nós. Realmente, como o nosso irmão Antônio disse, é um tema difícil, porque vai se falar da má vontade, né? Mas nós temos que refletir muito sobre isso e tem muito aprendizado nesse tema hoje. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas veem, às vezes, e nós nos queixamos, eu estou com peso aqui, não consigo fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, né? E aí, muitas vezes, a gente atribui a alguém, culpa um espírito, culpa a pessoa, mas não olha para si mesmo, né? E nós temos no nosso Evangelho muitos ensinamentos, porque esse capítulo de hoje, ele se insere em vários pontos do Evangelho. Lá no capítulo 17, que é do Sede Perfeitos, nas características do homem de bem, nós vamos encontrar como nós realmente devemos proceder, né? Como é o contrário da má vontade, como que nós temos que realmente agir para lutar contra essa má vontade. Porque nós somos espíritos milenares, tivemos várias e várias experiências. Então, em cada momento, em cada encarnação que nós vamos passando, nós vamos adquirindo experiências no nosso campo espiritual. Algumas ruins, outras não, e vamos nos aperfeiçoando ou não. Podemos até ficar ali, estagnados. Numa próxima encarnação, vamos lá tentar de novo. E aí nós carregamos, muitas vezes, essa má vontade dentro de nós por milhares de encarnações. Por quê? Por que nós carregamos isso? Por que nós não nos permitimos deixar que a luz divina entre no nosso coração? Porque quando nós nos envolvemos, como diz aqui, a má vontade gera sombra, né? O que nós criamos em volta de nós? Uma sombra. E o que a sombra traz? Algo escuro, uma escuridão, espiritualmente falando, atraindo espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. Mas eu estou encarnada, eu tenho condições de sair dessa sombra, de me livrar dessa má vontade. E nós temos que fazer isso por nós mesmos. Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, estão ali ao redor, buscando o momento certo, estão sempre prontos para nos auxiliar. A família que está ali do lado, o amigo, companheira, mas eles não podem fazer por nós. Nós é que temos que nos trabalhar. A má vontade, né, o significado, é a falta de vontade em fazer o bem. É aquela falta de vontade de resistir às más inclinações. E isso é um obstáculo ao nosso progresso espiritual. E pode nos levar a uma série de consequências negativas, como Emmanuel colocou aqui. Ociosidade, discórdia, orgulho, cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Aquela pessoa que não enxerga nada, é só o que ela acha que está certo e ponto. E a má vontade aqui não é apenas no trabalho, não quer dizer apenas o trabalho braçal, de você ter preguiça, não é isso. É a má vontade de enxergar o bem, de enxergar o que é certo, o que é correto. Porque o nosso orgulho fica tão grande, o nosso ego tão inflado, que nós achamos que somente nós temos razão. Aí vem aquela cegueira espiritual. Aí o materialismo se instala assim de uma forma ferrenha na nossa vida. E ficamos cegos pela nossa má vontade de querer enxergar o que é o correto. Por quê? Porque eu não quero me transformar. Dá trabalho. Dá trabalho eu ter que me esforçar, né, para ser uma pessoa melhor. Então a má vontade toma conta de mim. Então ela gera sombra. A falta de vontade
de agir de forma positiva, cria um estado espiritual que impede o progresso. Então nós vemos hoje a má vontade em vários setores da nossa vida. A má vontade política, a má vontade dentro de casa, a má vontade no meio social, em vários pontos há a má vontade. E isso gera o que? Estagnação. O progresso nosso, que poderia ser bem maior, né, poderia ser mais acelerado, está ali indo a passos lentos. Porque nós permitimos que essa má vontade gerasse em nós o orgulho, o ego, que não nos permite enxergar o que deve ser realmente visto. Falavas agora na estagnação, que causa... e primeiro é a sombra, né, que causa a estagnação. E nós ficamos ali parados. Porque está numa sombra, por que eu vou fazer alguma coisa? Estou numa sombra boa aqui e tal. Ele não quer sair dali, vai trazer o ócio, não fazer nada, vai trazer o ócio. Ele não vai ver. Se ele ficar parado ali, só vai piorar a situação dele. Porque ele precisa, o que ele precisa? Enxergar a luz. Como é que ele vai fazer isso se ele está estagnado, está no ócio, está nos vícios? Está nas discordâncias. Como é que ele vai fazer isso? Como ele vai superar a má vontade? Como é que ele vai superar isso? Como é que ele vai sair dali, dessa estagnação, desse ócio que ele está acostumado já com isso? Que vai trazer, logicamente, a discórdia, porque alguém vai dizer para ele, vai trabalhar, sai daí, faz a tua parte. E começa a discórdia, que vai trazer o orgulho, que vai levar a vaidade e assim por diante. Como é que ele vai sair dali? Nós estamos falando de má vontade, nós temos que agora dar uma alavancada, né? Isso começar, opa, temos que sair. Não podemos, porque todo mundo pode, em um certo momento, estar nessa situação aqui. Sem querer, de repente, ela está lá dentro da estagnação, do ócio, da má vontade. O que nós vamos fazer, irmã Ângela, queridos irmãos? Aí eu trouxe alguns pontos que o irmão Antônio pode até, né? Ele vai ali refletindo e vai nos auxiliando. Como superar a má vontade? Primeiro, fortalecendo a vontade. A vontade é a nossa força motriz, que impulsiona o nosso espírito. É a faculdade soberana da alma, em que coordena as outras para o progresso. Ou seja, então, fortalecer a nossa vontade. Nós temos que procurar. É difícil procurar essa força, mas não é impossível. Não é. Né? E depois de todos esses itens aqui, algo muito importante é a oração. Eu bato muito nesse item da prece, de orar. O irmão Antônio no começo falou, vamos dobrar os joelhos mentalmente. E é isso. É você, nem que seja lá no cantinho do teu quarto, onde você está lá parado, como disse o nosso irmão Antônio, estagnado, naquela sua vida. Peraí, eu preciso sair disso. Colocar na tua mente, eu preciso sair desse momento que eu estou aqui. Eu não quero isso para mim. Ninguém vem a este mundo para não fazer nada. Nós todos estamos aqui por algum motivo. Todos nós temos a nossa evolução individual, então há um caminho a ser seguido, não é para ficar ali parado. Então, primeira coisa, não, eu preciso sair daqui. Eu vou ter força. Senhor, me ajuda. Né? Falando com humildade, com sinceridade. Agir, junto vem o agir. É preciso sair da dimensão do desejo e agir. Não apenas desejar. Eu quero, mas não age, não tem ação. Nós precisamos ter ação. Que seja uma oração, a primeira ação nossa. Né? Nos ligando, pedindo força. E aí vem, depois disso, se conquistando ali, se melhorando. Eu consegui agora, graças a Deus, sair daqui desse quarto, estou com vontade de fazer as coisas agora. Beleza, estou indo, estou fazendo, o que eu tenho que fazer? Disciplinar os meus desejos. A vontade deve disciplinar os desejos para o bem.
evitando que as paixões inferiores, como disse o nosso irmão Emmanuel, e os maus hábitos prevaleçam. Eu saí daquele momento, eu já estou me sentindo melhor, então agora eu vou me disciplinar, eu vou me cuidar. Espera aí, aquilo ali me faz... Não vou mais tomar aquilo ali, não vou mais por aquele caminho. Vou começar a me disciplinar, cuidar dos meus pensamentos. Vem um pensamento, espera aí, Ângela, não é isso que você tem que pensar. Cadê a tua confiança? Vamos novamente no caminho certo. Disciplina nos nossos desejos. Praticar o autoconhecimento. Quando nós começamos a disciplinar os nossos desejos, nós começamos a ter um autoconhecimento melhor. Porque aí nós vamos começar a identificar quais serão as nossas dificuldades, ou quais são aquelas coisas que estão me perturbando. Quais são as dificuldades que eu mais tenho comigo mesmo, no meu dia a dia, começo a identificar e trabalhar elas. Mas tudo começa lá no despertar. Eu tenho que ter aquela vontade. Se eu não tenho ainda força, peça a Deus essa força, porque Ele nos dá. Meus irmãos, experiência própria. A depressão, por exemplo, é algo que nos derruba. Quem já teve sabe. A depressão te deixa no estado ali estagnado. Uma ociosidade, você não tem vontade de fazer nada. Mas nós temos que buscar essa força. E por experiência própria eu digo, conseguimos. A gente consegue. Quando a gente se dobra, como disse o nosso irmão Antônio, os nossos joelhos a Deus, quando eu me dobro o meu orgulho e digo, Pai, me ajuda. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou fazer esforço necessário para sair dessa situação. Peço o teu auxílio. O que vós acham, irmão Antônio? Prudência. Em todos os sentidos. A irmã falava muito bem sobre esse assunto. E aí entrou na depressão, que é algo gravíssimo. E que muitas pessoas estão, muito mais do que imaginamos às vezes. Porque a própria pessoa às vezes não percebe que está com depressão. E ela está. Aí vem essa história começou aonde? Não importa quando começou, mas chegou na má vontade, foi para a estagnação, foi para o ócio, foi para o orgulho, porque aí não vai pedir para ninguém para ajudar. E precisa então voltar à oração. Ah, sim. A poderosa oração. A poderosa oração. Qual a oração seria? Qual seria a oração? Eu diria assim que é aquela que sai do coração. Muitas vezes nós queremos nos livrar da oração, daquele momento de oração. E a gente reza rapidamente o Pai Nosso, as Ave Maria e outras orações. Porque aquilo está decorado. Será esta a oração que Deus quer? Muitas vezes, meus queridos, a oração é o próprio silêncio. Em que eu me ponho para dentro de mim, não fazendo que nem o bichinho que coloca na areia avestruz, para se esconder, para não ver as coisas acontecer. Não. O silêncio que eu vou escutar, digamos assim, falando na maneira porroeira, na maneira materialista, a voz de Deus. Porque a voz de Deus está sempre por aí, está na natureza. E aí eu escuto essa voz dentro de mim, porque ela está. Deus está dentro de mim. Ele não está lá fora, lá longe, o velhinho. Não. Está dentro de mim. E eu vou escutá-lo daí com as minhas intuições. Porque eu vou estar calmo, tranquilo, eu vou estar em paz comigo. Isto é uma grande oração, porque eu escuto Deus, eu converso com Ele. Interiormente eu converso com Ele.
Então essa oração não precisa de palavras bonitas, floreadas, não precisa. Basta eu me conscientizar que eu posso falar com Deus, sim, a todo e qualquer momento que eu estiver. Para estar nervoso no trânsito, encosta o teu carro. Fica em silêncio por alguns minutos e faça esta oração. Depois continua a tua viagem. Continua o teu caminho aqui na cidade também. O trânsito está transtornado, e agora? Encosta teu carro. Deixa passar. E fica em paz nesse momento. Fica em oração. Esta é a grande oração que temos que aprender. Eu estava pensando, muitas vezes nós dizemos assim, por que eu vou me melhorar nessa vida se eu vou ter outra? Justamente por nós termos outras existências, que iremos ter muitas, é que nós temos que nos melhorar nessa. Né? Não vamos carregar lá no nosso campo espiritual um monte de más vontades, levando para outra existência. Não? Eu não pude me formar em direito nessa existência, eu não pude ser o juiz que eu queria ser. Eu não vou estudar mais, não vou fazer nada. Não, continue estudando. Nem que seja em outra área, continue trabalhando, continue auxiliando, porque isso faz parte do nosso progresso moral e espiritual. E cada pequeno conhecimento, por menorzinho que seja, ele vai fazer uma diferença enorme na nossa próxima existência. Aí muitos podem pensar, mas será que existe mesmo? A comprovação científica já disso. Né? Será por que nós nascemos aqui para quê? A gente nasce para virar pó e sumir do nada? Não. Nós estamos em constante evolução. Então essa evolução, a minha evolução hoje, o esforço que eu fizer hoje para tornar essa má vontade em boa vontade, vai fazer uma diferença enorme. E aí nós vamos perceber o quê? Quando nós silenciarmos o nosso pensamento, como disse o Antônio, quando você silenciar a tua mente, você vai começar a observar que as tuas ações estão ajudando muitas outras pessoas. Então, você não precisaria ser o juiz que você desejava ser, ou o médico que você desejava ser, mas os exemplos diários que você dá do teu dia a dia, do teu ser, de si mesmo, auxiliam milhares de seres, tanto encarnados como espíritos desencarnados, irmãos que estão do outro lado da vida. Nós vivemos em constante comunhão, como dizia já o nosso irmão Chico, nosso irmão Divaldo, né? Nós vivemos em constante comunhão, plano material com o plano espiritual. Estamos em constante aprendizado, nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Então a importância de nós termos esse esforço dentro de nós, de nos melhorarmos. Constantemente eu estou sempre procurando cuidar dos meus pensamentos. Porque nós estamos à mercê diariamente de espíritos ao nosso redor que, infelizmente, ainda estão ali um pouco cegos no amor do Cristo, né? Quando eu digo espíritos, tanto desencarnado como encarnado. Né? Nós temos ao nosso redor os nossos irmãos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, e tem aqueles irmãos que estão ali do outro lado da vida, também necessitando de carinho, de amor, de atenção. Que possamos refletir um pouco sobre isso também. Por isso, fica aquela música famosa para todos nós. Vai embora a tristeza. Vai embora a tristeza. Por que tu estás aqui ainda? E aí a boa vontade vingará. A paz vingará. Vai embora, tristeza. Irmã Ângela, encerra com a prece, por favor.
Vamos então ser, como diz o nosso irmão Antônio, semeadores da paz, da nossa e de todos que estão ao nosso lado. E neste momento, agradecendo por essa lição, que nos trouxe inúmeros conhecimentos a cada um de nós, que as reflexões possam realmente penetrar na nossa alma, no nosso espírito. Pai de poder e bondade, somos imensamente gratos por tudo que temos e que somos, pelo nosso lar, pelo trabalho, pelo pão à nossa mesa, pela família que escolhemos, pela família que nos acolheu, por todo amparo espiritual, por nosso irmão e mestre Jesus, que esteve e continua entre nós. Mãe Maria, ser de divino amor, rogamos o teu amparo divino neste momento a todas as famílias, com o teu manto de luz, amparando as mães, as crianças, os idosos, com teu amor materno, com teu carinho amoroso, nos envolvendo, nos trazendo paz, tranquilidade espiritual. Que teu amor divino esteja sempre entre nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.